Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Bok Atov, Tetso Hachaim, Erev Tov, a paz seja convosco. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para você que vai assistir o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Arri, o seu irmão, Yehudá Ben Iosef. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Então, eu quero justamente pedir para você que está me vendo pela primeira vez, que ainda não é inscrito no nosso canal, você faça a sua inscrição, deixe o seu like, porque isso é muito importante para o engajamento do nosso canal nas redes sociais e porque também estamos com um objetivo, com uma meta para ser alcançada, que é de 100 pessoas inscritas no nosso canal Maná de Sião. Então eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua colaboração, contribuição, para que você possa divulgar o nosso canal Maná de Sião para alguém da sua família, para um amigo, para um colega, porque o foco principal do nosso canal Maná de Sião é a Techuvá, é levar as vidas, as almas, as pessoas para o caminho da Techuvá. Então eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, com a sua contribuição, colaboração. Para você que já é inscrito no nosso canal, te agradeço do fundo da alma, do coração, pela sua inscrição, por você sempre deixar o seu like, porque isso nos ajuda. E com certeza, quando atingir essa meta de 100 pessoas inscritas no nosso canal Maná de Sião, como eu já falei aqui, nós teremos novidades, teremos novas novidades aqui para vocês. Então eu conto aí, pessoal, com o apoio e com a sua contribuição. Dado esse meu recado para vocês, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos do nosso canal Maná de Sião e nós vamos falar da paraxá semanal, que é a paraxá Lech Lechá. E é uma paraxá muito especial que nós vamos estar estudando ela nesse próximo Shabat, nesse próximo sábado, nas nossas sinagogas, né? No meu caso, como eu já disse aqui, eu pertenço a uma sinagoga judaica messiânica chamada Beit Tefilá, que fica aqui na cidade de Águas Claras DF. Então, nesse Shabat, nós vamos, nesse sábado, estudar a Paraxá, que é a porção da nossa Sagrada Torá, que é a Paraxá Lech Lechá, que traduzindo para o português significa vai por ti, ou vai por ti mesmo. E essa paraxá ela é muito especial para nós, para o povo de Israel, para a nação de Israel, para o povo Yahudim, para o povo judeu,
independentemente do segmento ou da linha judaica que o povo de Israel segue, seja judeu messiânico, que é o meu caso, ou seja judeu ultra-ortodoxo, ortodoxo, judeu conservador, judeu racionalista, enfim, independente da linha judaica ou do segmento judaico, reformista, né, judeu reformista, enfim, independente da linha judaica que cada um do nosso povo de Israel siga, todos sabem da importância do legado e da fé que na língua hebraica nós chamamos de emuná, que o nosso grande patriarca Avraham Avino, o nosso pai Abraão, deixou para o nosso povo. Então, a Parashá Lechê Lechá, o que ela tem para nos ensinar? Ela vai tratar, ela vai contar, ela vai relatar justamente o legado, a vida do nosso patriarca Abraão. Então, para nós judeus, esse legado de emuná, de fé, que o nosso pai Abraão deixou para nós, é algo imensurável, é algo que até nos dias de hoje continua se falando e seguindo o exemplo de emuná, de fé do nosso pai Abraão. Então essa Parashá Lechê Lechá, ela carrega esse peso gigantesco e importante para nós Yahudim, para nós judeus. Sem falar que as outras religiões, no caso o cristianismo e o islamismo, também falam da pessoa do nosso pai Avraham Avino, nosso pai Abraão. Então, queridos, nós vamos perceber, quando a gente começa a meditar, a analisar e a refletir sobre o ensinamento, a instrução, a orientação que a nossa Sagrada Torá traz para nós através desse estudo, dessa importância e desse legado que o nosso pai Abraão deixou para todos nós judeus do mundo inteiro. Baruch Hashem. Então começa lá no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 17, verso 1. A gente começa a observar na vida do nosso pai Abraão que ele tinha e teve e tem um amor por Hakadosh Baruch Hu, pelo bendito seja ele, o nosso eterno de Israel, e ele teve esse amor de amar, de servir e de adorar esse único Deus soberano, criador de todas as coisas, esse único Deus que é invisível, indivisível, que não pode nada se compara, nada é igual ao eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu, porque o eterno nunca terá um começo e nunca terá o fim. Por isso que ele é o eterno.
E o que me chama a atenção através do amor que o nosso pai Abraão tinha para com o Eterno, para esse único Deus, e esse é o motivo, a razão da nossa crença, da nossa emuná, da nossa fé monoteísta, de se crer e de se acreditar no único Elohim, no único Deus, indivisível, invisível, soberano, criador de tudo, das coisas invisíveis e das coisas visíveis. Então, esse amor que sempre existiu no coração do nosso pai Abraão, quando nós estudamos essa paraxá, Lerê Lechá, né? A palavra paraxá quer dizer porção da nossa sagrada Torá. Então, quando nós estudamos e analisamos com amor, com carinho, cada detalhe da vida do nosso pai Abraão, nós com certeza teremos motivo, teremos razão de querer cada vez mais crescer, evoluir no nosso relacionamento com Hakadosh Baruch Hu, com o bendito seja Ele, com o nosso Eterno de Israel. Então esse legado de vida e de emuná que o nosso pai Abraão deixou possa servir de exemplo para os nossos dias de hoje, no que eu me refiro à nossa conduta que está ligada à nossa prática de emuná, de fé, no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas ações, através da obediência dos mandamentos do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, a qual eu e você temos o dever, assim como o nosso pai Abraão, ele amou a servir e adorar a esse único Deus durante todo o seu tempo de vida que o nosso pai Abraão esteve aqui conosco nessa terra. Baruch Hashem. Então nós vemos aqui em Bereshit, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao capítulo 17, verso 1, esse chamado do Eterno para o nosso pai Abraão. Então, como eu disse, como Abraão teve o seu coração circuncidado pela palavra do Eterno, pelos mandamentos do Eterno. Então, antes de Abraão ser circuncidado na carne, no seu prepúcio, no seu órgão genital masculino, o seu coração foi circuncidado pela palavra do Eterno, pela nossa sagrada Torá, pelos mandamentos, pelas ordens que o Eterno ia passando para o nosso pai Abraão, ano após ano. Então aqui a gente vê que o nosso pai Abraão estava ali naquele contexto de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e ali naquela sociedade estava o paganismo da idolatria, que no meio judaico nós chamamos de Avodá Zará, que é o culto estranho, a adoração estranha. Então, nós vemos que o pai de Abraão, Tera, os seus parentes, seus familiares estavam envolvidos nesse paganismo, nessa idolatria, nessa Avodá Zará, nesse culto estranho, nessa adoração estranha. Mas o nosso pai Abraão sempre procurou amar, a servir e a adorar esse único Deus. E foi isso que chamou a atenção de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele, do nosso Eterno de Israel. Ele
olhou, viu que o coração do nosso pai Abraão, do nosso grande patriarca do povo de Israel, sempre foi voltado em fazer a vontade do Eterno, de não aceitar nenhum tipo de idolatria, de paganismo, de culto estranho, de adoração estranha. Então, o nosso pai Abraão teve o seu coração circuncidado pela sagrada Torá, pela palavra do Eterno, pelos seus mandamentos e pelas ordens que o Eterno ia dando a ele. E a primeira que a gente vê aqui nesse capítulo 12 é justamente o Eterno dando um mandamento e a ordem para Abraão e sua família sair da Mesopotâmia, da cidade de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que o Eterno, Hakadosh Baruchu, bendito seja ele, haveria de mostrar para o nosso pai Abraão. E foi isso que aconteceu. Abraão obedeceu ao chamado do Eterno na sua vida, ao mandamento, à ordem do Eterno. Ele saiu. Então, queridos, a gente vê que lá na Brit Hadashah, na aliança renovada, restaurada, na carta de Shaul Rachalia, do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 25, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, que era um purishim, que quer dizer fariseu, né? Paulo nunca negou que ele era um purishim, ele era um fariseu, que significa um doutor da lei, que conhecia da Torá, do Taná, né? Que conhecia o Ketuvim, os livros escritos, históricos, Neviim, os profetas do Taná. Então, Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele faz um resumo muito bem do que foi a vida do nosso patriarca Avraham Avino, do nosso pai Abraão. Então, ali, Shaul, Paulo, fala justamente o que eu estou dizendo aqui para você. Esse é o entendimento correto. Primeiramente, vem a circuncisão do coração através da obediência da nossa sagrada Torá, que está nos mandamentos, nas ordens e nas palavras que o Eterno, ano após ano, ia dando para o nosso patriarca Abraão. Então, antes de Abraão ser circuncidado na carne, no prepúcio do pênis, do órgão genital masculino, o seu coração estava circuncidado pelo amor que ele já tinha no seu coração de servir a esse único Elohim, esse único Deus, pelo prazer, a alegria, a satisfação de amar ao Eterno. Então é isso que Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, está dizendo. Porque Paulo foi enviado pelo Eterno, por Hakadosh Baruchu, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os Goim, o gentil, que em um determinado tempo da vida deles, eles acabaram se afastando da santa lei do Eterno, da nossa sagrada Torá. Então Paulo estava mostrando, fazendo esse resumo da vida de Avraham Avino, do nosso pai Abraão, dizendo que o entendimento do que é a sagrada Torá, a importância que a nossa sagrada Torá tem no entendimento do homem, da mulher, dos mandamentos que devem ser obedecidos, assim como o nosso pai Abraão obedeceu. Então, primeiro vem a circuncisão do coração, tendo o entendimento da importância e do valor espiritual que a nossa sagrada Torá tem no que se refere à nossa prática da vida diária, que está ligado na nossa conduta, que é as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações. Então,
Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, faz esse resumo. E nós podemos observar nessa Parashá Leche Lechá que o nosso pai Abraão, esse relacionamento, essa intimidade de amizade, veja bem que o Eterno, Hakadosh Baruchu, bendito seja ele, chama o nosso pai Abraão de seu amigo. Então eles tinham uma amizade que foi crescendo, uma amizade que foi evoluindo, uma amizade que a cada ano que se passava, o nível de emuná dessa amizade foi cada vez mais melhorando. E é isso que o Eterno, Hakadosh Baruchu, bendito seja ele, o nosso Eterno de Israel, através da sua sagrada Torá, dos mandamentos, das ordens, dos estatutos, das normas, de tudo que está escrito na nossa sagrada Torá, é que o Eterno espera na minha vida e na sua vida. Que a cada novo ciclo de Torá, você possa melhorar em todos os aspectos da sua vida, espiritual, material, profissional, sentimental, financeiro, familiar, assim como o nosso pai Abraão. E um detalhe, viu? Quando o nosso pai Abraão sai da cidade de Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia, que hoje por ali é naquela região do Iraque, enfim, e do Irã, quando ele já sai rico. Então, o nosso pai Abraão, financeiramente, materialmente, ele já era realizado, ele possuía muitas riquezas, muitas posses, muitos bens materiais. Mas o que movia o coração do nosso pai Abraão era o seu amor pelo Eterno, pelos mandamentos, pela nossa sagrada Torá, pela santa lei do Eterno. Era isso que movia o seu coração. E o interessante é que quando a gente chega na Brit Hadashah, na aliança renovada, restaurada, Yeshua HaMashiach fala para os seus Talmidim, para os seus discípulos, né, que por eles também ter esse amor pela nossa sagrada Torá, pelos ensinamentos do Eterno, pelas instruções, pelas orientações, né? Então Yeshua fala, declara, diz para eles que eles não eram simplesmente apenas servos, mas que eles haviam se tornado amigos do Eterno, de Hakadosh Baruchu, do bendito seja ele. E é isso que a Parashá Leche Lechá tem para nos ensinar, que nós podemos avançar, que nós podemos atingir níveis de espiritualidade através da nossa sagrada Torá, que o nosso pai Abraão conseguiu alcançar. Baruch Hashem só depende de nós. Então esse legado imensurável, gigantesco, que o nosso pai Abraão deixou, tem que ser seguido. Então nós temos dois exemplos, que é o nosso Salvador, Redentor, Yeshua HaMashiach de Nazaré, que é a nossa Torá viva, mas também temos o nosso patriarca, o nosso pai Abraão. Então essa Parashá Leche Lechá nos ensina isso, através do legado que o nosso pai Abraão deixou. Então, quando você vai ler essa Parashá, você vai encontrar isso, né? Então, o nosso pai Abraão sai
da terra dos caldeus, ali da Mesopotâmia, vai para a terra que ele nem sabia qual era essa terra, nunca tinha visto, mas vai para essa terra, chega nessa terra, passa ali algumas dificuldades, o Eterno permite ele descer até o Egito, e no Egito o Eterno dá o livramento, que ele não morre por conta do faraó que desejou a sua esposa Sara, né? Então ele sai do Egito, volta de novo para a terra de Canaã, para a terra prometida, de Eretz Israel, para a terra de Israel. Depois ele consegue ali socorrer o seu sobrinho Ló, ali das cidades de Sodoma e Gomorra, que haviam sido destruídos por conta do pecado, da depravação moral e imoral, enfim, da libertinagem, enfim, de tudo que desagrada ao Eterno. Ali ele consegue ajuntar 318 homens, né? Então você vê que o legado de emuná, de fé que nosso pai Abraão deixou, é algo que até hoje é divulgado e falado, seja no judaísmo, de todos os segmentos do judaísmo, ou até mesmo fora do judaísmo, no cristianismo, no islamismo, é falado do nosso patriarca Avraham Avino, nosso pai Abraão. Então veja bem, queridos, que tudo que Abraão viveu com o Eterno, com Hakadosh Baruch Hu, por conta desse amor que ele tinha no seu coração circuncidado, né, antes de fazer a circuncisão na carne, a Brit Milá, é o amor. Então, o verdadeiro amor está justamente não em palavras jogadas ao vento, mas está na ação concreta. E é isso que nós encontramos quando estudamos a vida do nosso pai Abraão. Que esse amor desse coração circuncidado pela nossa sagrada Torá, pelos mandamentos do Eterno, pela santa lei do Eterno de Israel, né, dos estatutos, das ordens, a gente viu e testemunhou, né, principalmente aqueles que estavam ali próximo do nosso pai Abraão, através da prática, da vida diária dele, da sua conduta, né, que no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, era notório a obediência e o amor de que o nosso pai Abraão tinha para Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, o nosso Eterno de Israel, esse único Elohim, esse único Deus, indivisível, invisível, que não tem começo, que não tem fim, que é soberano, que é criador de todas as coisas. Então a gente vê isso, a gente enxerga isso na vida do nosso pai Abraão, nesse legado de emuná, de fé que ele deixou como exemplo a ser seguido por mim e por você. Mas lembra-se que o fundamento dessa emuná, desse coração circuncidado que o nosso pai Abraão tinha, era por conta do amor que ele tinha no seu coração para com o Eterno. E aí, lá em 1 Coríntios, na carta de Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 13, Shaul Rachali, ele vai listando as virtudes, as qualidades, os dons espirituais, ele vai listando várias coisas, mas ele fala que o alicerce, que a base, que o fundamento principal
que todo ser humano precisa ter se chama amor. Você pode ser um mestre, um doutor, você pode ter os diplomas do mundo inteiro, mas se você não tiver o amor que vem de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, através do seu Rua HaKodesh, através do seu Espírito Santo, da parte do Eterno, se você não tiver esse amor, como o nosso pai Abraão tinha, então, como o Shaul Hachalia fala aqui, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 43, não adianta absolutamente nada. Então, o mais importante é você ter o seu coração circuncidado pela nossa sagrada Torá, através dos mandamentos do Eterno de Israel, através da sua santa lei, que deve ser manifestada na nossa vida através da nossa prática, da nossa conduta, do nosso comportamento e das nossas ações, tanto para com o Eterno como para o meu próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que eu convivo, seja dentro da minha casa, da minha família, ou fora do meu lar, da minha casa. Então, o nosso pai Abraão, ele é o nosso exemplo de emuná, tanto para com o Eterno e tanto para com as pessoas. Baruch Hashem, queridos, que através desse legado que nós estamos estudando nessa paraxá, Lechei Lechá, do que retrata, trata, fala da história de vida e de legado de emuná, de fé do nosso pai Abraão, você, meu irmão, você, minha irmã, possa crescer na emuná, na fé, você possa evoluir, você possa melhorar o seu nível de intimidade, de espiritualidade para com o Eterno, para Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, o Santo de Israel. Então nós temos condições de melhorar a cada dia, a cada novo ciclo de Torá, nós temos condições de sermos melhor. Baruch Hashem. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não vou me estender muito, né, porque o nosso vídeo é sempre de 20, no máximo 40 minutos. Eu creio, acredito que eu pude aqui expressar quem foi a pessoa do nosso patriarca Avraham Avinu, o nosso pai Abraão. Amém? Emuná, queridos? Então vou ficando por aqui. Desde já quero mandar um forte abraço para você e para toda a sua família. Lehitraut. Até a próxima. Shalom!